Bom, pessoal, é bom demais estar com vocês aqui, novamente aqui no podcast de Dono para Dono, Rogério Vargas, sócio da Aldas. E hoje estou aqui com Beto e Felipe, uma história aí fantástica aí da Anjo Tintas, que a gente vai percorrer aí esse mundo aí empresarial aí, como é que foram essa jornada de quase 40 anos, né? Espetacular, prazer enorme estar com vocês aqui, obrigado por virem aqui compartilhar conosco aqui essa mesa redonda. E eu tenho aqui, falando um pouquinho do Beto, quer dizer, atuava como um vendedor em loja de tintas, e aí vislumbrou aí uma oportunidade de um produto que tinha uma forte demanda, e aí só que esse produto tinha uma questão aí com problemas de logística, e aí o Beto acabou vendendo o carro e disse assim, é nessa frente que eu vou apostar, e começou aí a empreender aí em 86, e aí depois veio aí a fase Felipe, né, quer dizer, com o primogênito, e aí o Felipe começou no futebol. Fazer uma introdução rápida aí, já eles falam um pouco mais. Decidiu aí que o caminho era mesmo pela Anjo, né? Ingressou relativamente jovem lá e começou aí a trilhar aí várias áreas aí da empresa e fez aí um MBA, passando aí pelos Estados Unidos, China e Emirados Árabes. E desde 2013, Felipe, está aí na liderança aí da companhia. Então, mais uma vez aí, bem-vindos. Né? Obrigado. E Beto, como é que foi essa jornada aqui? Eu fiz uma introdução aqui de 10 segundos, mas com certeza foi muito mais do que isso, muito mais intenso, né? Como é que você vislumbrou essa oportunidade aí da Anjos? Então, eu venho de uma família fomos criados bem no interior. Meu pai é agricultor, foi mineiro. E existia uma regra na família que quando a gente terminava o ginásio, na época, que era o ensino fundamental, o pai dizia assim, olha, agora vocês têm que trabalhar. Não tem mais lugar para vocês trabalhar aqui comigo, então vocês vão se virar. E eu fui para a área, primeiro arrumei empregos desde descarregador de caminhão até almoxarife, e depois acabei entrando na área de vendas. Fui vendedor de sapato, balconista de loja, e em seguida eu entrei numa loja, numa revendedora de automóvel da Volkswagen, e ali então existia um produto que vinha de São Paulo, que ia até Criciúma, mas é um produto que vencia rápido, questão de 20, 30 dias vencia, e a logística na época era muito ruim. E a minha esposa, ela trabalhava com o pai dela numa mercearia, num mercado. E final de semana, eu ajudava eles Eu fiquei observando os repositores de iogurte, que era um produto perecível. Eu fiquei percebendo que o grande sucesso daqueles revendedores de iogurtes era a logística. Eu disse, poxa, aquele produto que vem de São Paulo, os lojistas estão insatisfeitos. Aí fui atrás e vi que esse produto já tinha sido fabricado na região e que não tinha dado certo. Então eu fiz uma proposta e vi que tinha uma oportunidade. Então eu comecei a fabricar na região e, com a minha influência, já conheci o mercado regional, comecei a fazer consignações nas pequenas lojas de tintas. Então, como é que funcionava? Tirei o carro da garagem, fabricava dentro da garagem e, com o carro emprestado do meu sogro na época, eu ia fazer entregas numa semana e na outra eu passava vendo o que vendeu e recolhia. Então, a logística era muito rápido, né? Então, isso começou a dar certo, muito certo, né? E
E comecei a ampliar da Grande Criciúma para sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e questão de anos, aquele troço estava ficando muito grande já, né? E aí precisou-se de caminhão, precisou de aumentar a logística, mas a ideia foi isso, não foi vender um produto, sim, mas vender uma solução para os funileiros e principalmente para quem revendia esses produtos para as lojas, para as oficinas de chapeação e pinturas. E assim surgiu a Anjo. Que bacana, que bacana. E aí o Felipe, o que você vê assim, né, com a história do começo aqui do Beto, né, quer dizer assim, como é que foi essa jornada? É um mercado extremamente disputado, né, quer dizer assim, muito acirrado, né? E como é que a Anjo se diferencia, digamos assim? Porque deu para perceber aqui que se vislumbrou assim, uma necessidade que não via sendo bem atendida e se montou aí toda uma jornada, né, de abastecimento e eficácia. E hoje, quer dizer, o que faz a Anjo se diferenciar no mercado, Felipe? Bom, como o Beto falou, desde o começo, a Anjo começou procurando solucionar um problema que existia no mercado, né? E como você comentou, o mercado hoje ele é dominado por multinacionais. Então são multinacionais que atuam no Brasil e são multinacionais gigantescas. Inclusive, os principais players do mundo estão no Brasil. E a Anjo nasceu pequenininha, resolvendo um problema que existia e começou a crescer, expandir, e hoje tem essa presença nacional como a principal marca brasileira de tintas. O nosso DNA, a nossa cultura não mudou. A gente continua tendo essa proximidade com os nossos parceiros, com os nossos consumidores, entendendo quais são as dificuldades deles, o que eles têm de problema, de oportunidade, para que a gente possa ajudá-los a resolver esses problemas. Então nós nos portamos muito mais como um parceiro de negócio do que como um fornecedor, simplesmente transacional, né? Vender e receber. Então nós temos muito claro que o sucesso do nosso cliente vai ser o nosso sucesso. Então a gente trabalha muito para entender as dores do nosso cliente e propor soluções para resolvê-las. Perfeito, perfeito. O produto é só um pretexto para a gente chegar até o cliente. Muito bom. O produto é um meio, né? Sensacional. E um dos principais desafios assim, de um negócio de sucesso, né? E 40 anos, olha, é uma jornada, porque foram vários momentos com certeza, né? Passaram lá pelo momento de abertura do mercado, enfim, uma série de questões, né? Inflação a milhão lá no começo, né? Várias questões aí. Como é que se faz, assim, na visão de vocês, para se manter a chama acesa, né? Ou seja, aquela questão da alma do negócio, né? Quer dizer, assim, aquela essência que a todo momento ela é testada, digamos assim, em termos de estratégia e de modelo, ou seja, estar próximo do cliente e ser um parceiro, né, na solução, né, digamos assim, estratégia e modelo, como fazer isso de uma forma que de fato consiga ir de encontro àquela expectativa, né? Como manter essa chama acesa e continuar se desenvolvendo. Até rapidamente aqui, a pandemia, quer dizer, muitas empresas ficaram pelo caminho, mas isso não foi por causa da pandemia. De uma certa forma, esse conjunto estratégia e modelo já não vinha funcionando muito bem e a pandemia só acelerou. Então, quando a gente vê um negócio de vocês assim, com uma história tão bem sucedida e, obviamente, de altos e baixos, que é normal, né? Como é que é manter essa chama acesa? Você quer responder ou eu respondo? Acho que a alma de empresa é contigo, né? É que tem um livro chamado Alma da Empresa. Ah, olha aí. Então, quando a gente fala muito em cultura empresarial, né? E a gente escreveu um livro baseado na filosofia chamado Alma da Empresa. Quando se cria uma alma de uma companhia que é muito além de um produto, nós temos que ver qual é a estrutura de pensamento daquela companhia. Aí nós podemos pegar desde as coisas simples
quais são os valores de uma companhia, que a gente chama de axiomas, as axiologias, as buscas, que é um outro tópico que a filosofia fala muito. Então, nós deixamos sempre muito claro isso, muito aberto, muito acessível a todos os profissionais para onde nós estávamos caminhando. E quando nós colocamos um profissional na empresa, nós observamos se aquela pessoa tem uma alma, a pessoa física, parecida com a alma da companhia. Que a alma da companhia, muitas pessoas acham que é formada pelo dono, pelos sócios. Às vezes não, às vezes pode ser formada por um consultor que entrou lá e fez umas modificações, pelo cliente que influenciou. Às vezes pode ter um técnico que deu uma grande ideia, que criou um produto, aí entra para dentro um atalho, ou seja, a inovação, a criatividade. E nós, na nossa companhia, desde muito cedo, a gente sempre jogou claro que nós teríamos participação no resultado. A empresa nasceu com participação no resultado. Estou falando desde o nascimento, né? Que o pessoal, quanto mais produzisse, mais ganhasse, o jogo era aberto. Ou seja, outra coisa que a gente sempre jogou limpo, a questão da ética, produtos de qualidade. E com isso nós pegamos desde olhando para dentro da companhia, a inversão, até para fora da companhia, no momento que a gente fez parcerias duradouras com os nossos fornecedores, parcerias duradouras com os nossos distribuidores, os nossos clientes. Então nós começamos a criar grupos de clientes estrelas, hoje chama-se Clube A, que já foi transformado pelo novo CEO para Clube A. Esse sistema de fidelização de clientes nasceu com o DNA da companhia. E cada vez que nós lançávamos um produto, começamos com massa plástica, mas em seguida fomos para outros produtos, a gente nunca lançou um produto copiando outra empresa. Lançamos um produto que fosse algo mais, né? Como está sendo lançado um produto agora, que é algo muito mais do que foi criado lá atrás. Então, essa cultura de ética, de parcerias, de observar o que o mercado fala, de inovação, faz parte do DNA da companhia. Talvez seja isso. Ou talvez seja muito mais do que isso. Muito bom, Beto. E tu perguntou como é que faz para manter isso, né? Eu acredito muito no walk the talk, né? Cara, tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Toda a parte de liderança da empresa tem que entender todos esses valores, esses princípios que o Beto comentou da organização, mas de nada adianta a gente falar em que a empresa tem um modelo de gestão ético e ali na frente a diretoria começar a sonegar ou pagar propina para vender. Então, eu acredito muito no exemplo, que o exemplo ele arrasta, né? Então, a gente pratica isso dentro da Anjo. Eu falo que desde a época do Beto, quando ele fundou, a empresa sempre teve uma veia comercial muito grande. O Beto já ia muito para campo visitar cliente, ter esse tete a tete, conversando com o cliente, e é algo que a gente cobra muito da nossa equipe. Agora, se eu não tivesse indo, eu como se eu não tivesse indo para campo e dando esse exemplo, com certeza a equipe não faria. Com certeza não faria. Então, teve uma época que depois da pandemia, aquela crise da pandemia já estava passando um pouco, a onda estava caindo e nós falamos para a equipe, tá na hora de voltar para campo. E a equipe fala, não sei e tal. Eu fui para campo, eu comecei a viajar e visitar clientes para mostrar para eles, cara, tá na hora, vamos, não dá para parar. Eu continuo viajando até hoje, eu viajo 2 semanas por mês em campo visitando clientes, para mostrar para eles que é a cultura da empresa, é assim que funciona. Então, o exemplo, depois de criado toda essa cultura, criado essa gama de valores e princípios que a gente acredita que é o correto, para manter isso é somente através do exemplo. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. Não, excelente.
Vocês conversando passa uma série na cabeça aqui, e me lembrei quando o Beto falou da questão ética, rapidamente trocando aqui, uma cadeia de restaurantes aqui muito bem sucedida em São Paulo, e o sócio fundador, o chefe executivo, procura ele e comenta com ele o seguinte: olha, prova esse tiramisu. E aí ele provou. Tá. Como é que tal está? Tá fantástico, fantástico. Então, esse aqui tá com creme cheese. Quer dizer que o mascarpone é uma das matérias mais caras aí do tiramisu. E olha, vai ser fantástico. A gente vai conseguir ter um CMV muito menor, quer dizer, margem. E o que você acha? Então, vai ser mascarpone, e porque eu sei do que você fez, quer dizer, então essa parte da transparência, e tá aí super bem sucedida a cadeia, e realmente num padrão assim fantástico, né? E também numa de liderança, veio um consultor aí intergaláctico, e aí ele chegou lá no curso de liderança, falando lá que, olha, deu um termo em inglês para ficar mais, enfim, impactante, né? Mas basicamente era exatamente isso. Cara, esteja onde o negócio está acontecendo. Quer dizer, para você acompanhar e realmente conseguir fazer ali o desenvolvimento do seu negócio, né? Fantástico esses 2 pontos aí. E Felipe, como é que foi, digamos assim, assumir, né, relativamente cedo, né, ter toda essa jornada aí de responsabilidade e desenvolvimento de um negócio aí já de longa data, né? Quais principais desafios aí que você enfrentou aí nesse Nós vamos ficar umas 2 horas aqui só falando dos desafios. Não, a empresa foi fundada em 86 e lá para 99... o Beto começou a fazer esse trabalho de profissionalização do negócio e começou a preparar a empresa para a sucessão. E a sucessão de 99 ela foi acontecer em 2013. Então tu vê que tem gente querendo preparar a sucessão em 6 meses, né? Daqui a 6 meses vamos fazer a sucessão. Cara, não é assim. É um processo muito longo e muitas vezes tratado de uma forma muito leviana, porque é algo realmente crítico para o sucesso da empresa, né? Então, como eu já estava na Anjo desde 2004, trabalhando, eu trabalhei com todos os diretores da empresa, eu fui trainee durante 5 anos, passei por todas as áreas da empresa, eu fui subordinado de todos os diretores. Caramba. Então, a questão de ter a aceitação dos outros diretores foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, assim, mais do que eu imaginava. Agora, com 27 anos, assumi uma empresa do tamanho da Anjo, vamos falar assim, psicologicamente foi bem pesado. Os primeiros aí, vamos botar os primeiros 18 meses aí, foi bem puxado. Mesmo espartando 1 ano, a gente fez um processo de sucessão assim, bem bacana, quando a gente falou, não, realmente vai acontecer. Durante 1 ano, eu fiquei trabalhando junto com o Beto, do lado dele, na sala dele, para participar de tudo, mas o dia que a gente fez sucessão e no dia seguinte eu estava sozinho lá, aí foi bem complexo. Para mim, o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é gestão de pessoas. Sem dúvida nenhuma, tratar com pessoas e entender que cada ser humano é único, cada ser humano funciona de uma forma diferente e como fazer que todo mundo esteja alinhado no melhor lugar, né? Trabalhando na cadeira correta, com as funções corretas, e que eles não se briguem aí o tempo todo. De vez em quando dá umas brigas, umas discussões, mas na maior parte do tempo a gente consegue alinhar. Então, para mim, a maior dificuldade, sem dúvida, é gestão de pessoas. Bacana. E aí até me recordo também dessa questão do ambiente familiar, né? Como porque, assim, muita gente nos escutando aqui tem essa questão, né? De gerações, família, quer dizer, como separar as relações, né? Eu lembro de uma empresa, capital aberto, familiar, que fez uma profissionalização e tinha ali mais de 20 pessoas ali já, da família envolvida ali no negócio, né? E 3 gerações, né? E, no entanto, eles tomaram a decisão de profissionalizar e a família não estar mais no negócio. E foi bem feito, digamos assim, toda essa transição. Mas realmente bastante delicado essa questão, né? Como é que vocês
assim, fazem isso? Como é que vocês fizeram e fazem essa jornada, vai? Acho que não tem a ver com família, né? Tem a ver com competência. Né? Tá. No começo da Anjo, trabalhou irmãos, irmãs, e muitos trabalharam lá, primos. Só para quem não sabe, o Beto tem 3 irmãos. Uau! Quando ele fala muitos, são muitos mesmo. E a minha mãe, né? A gente veio de uma família pobre, e a minha mãe, ela sabia fazer um jogo bonito. Quando ela viu que a gente estava crescendo, olha o teu irmão, olha a tua irmã, olha o teu sobrinho. Tá bom. Tinha onde colocar, colocava. Mas isso começou a atrapalhar, assim. E depois, então, o que aconteceu? A gente ficou com as pessoas que tinham a ver com a companhia. Não, então, a profissionalizar e tirar parente, não, às vezes é esse que faz a diferença lá dentro. E nós tínhamos aqueles que estavam fazendo diferença, e os demais entenderam que tinha que libertar o coração deles para eles fazerem outras coisas. E foi uma decisão muito bonita, porque cada um... Teve um que colocou uma transportadora, teve outros que começou a prestar serviço, teve outro que colocou uma loja para revender os nossos produtos e outras questões. E assim, teve um que botou uma empresa de marketing que aprendeu ali dentro e com isso fomos acomodando isso tudo com um pouco de ajuda, mas o pessoal já conhecia, já sabia. Então não foi difícil fazer essa profissionalização, não. Uma das questões que tem que ter numa organização são as divisões de papéis existenciais. Eu nunca trabalhei com o meu filho, eu trabalhei com o Felipe. Formado em gestão, formado em marketing. Então eu exigi ele, você é um gestor, então vai ter que prestar conta como gestor. No momento que ele estava em marketing, olha, essa campanha aqui não foi legal, bicho. Então tu vê o que tu vai fazer, porque não podemos cair nessa de novo. E a cobrança é por resultados, né? Coloca-se metas, coloca-se missões para ser atendidas, projetos para se fazer um time para chegar ao final. E não importa se é filho, se é pai, se é mãe, se é irmão, desde que dê conta do resultado. Uma das questões assim que eu vejo algum problema é, imaginamos que temos lá um diretor financeiro que é um irmão. As pessoas que estão embaixo começam até a desanimar, né? Poxa, se está essa pessoa aqui, que é parente, será que ele vai tirar para mim um dia chegar a diretor? Então, naquele exemplo que eu dei antes, que foi tirado as diversas pessoas, eles viram sim que isso era possível, e aí começaram a se entusiasmar, começaram a botar buscas, metas, para chegar no topo da empresa dessa forma. Então, quando a gente faz divisão de papéis existenciais, eu tenho aqui o Felipe, que é o CEO da empresa. Nós estamos sendo entrevistados aqui como presidente do conselho e o CEO. Agora, se for para falar com o meu filho, nós vamos começar a falar do Theo, do Luca, que são os netos, vamos falar de família, vamos falar como é que está a esposa, como é que foi. Não é esse o papo, porque aqui nós estamos falando de empresa, de gestão. Saber dividir esses papéis existenciais dá para profissionalizar qualquer empresa familiar. Muito bom, Beto, muito bom. Felipe, aí, complementos? Eu conto essa história, já contei em outros momentos, mas quando o Beto fala em divisão de papéis, eu não conheço ninguém no mundo que consegue dividir mais papéis do que o Beto, né? E acontece até hoje. Por exemplo, às vezes a gente está em um almoço de domingo na casa do Beto, na minha, sei lá, e tal, e por algum assunto surge um papo da Anjo, de negócio. A gente pede licença, sai da mesa, vai pro escritório, trata do assunto de negócio, depois terminou esse negócio, volta pra mesa. Então a gente separa mesmo até fisicamente esse negócio. Então, para deixar bem claro que não, aqui na mesa nós somos família. Aqui nós vamos falar de coisas de família. Lá no escritório vamos falar de negócio. Então a gente não traz os assuntos assim para os ambientes, para não misturar e não ter essa confusão mesmo, né? Sim.
É fantástico essa questão dos papéis. Já lidei com várias empresas familiares, né? O Brasil é feito de várias empresas familiares, né? E essa questão dos papéis é fantástico, porque, primeiro ponto, né? Acho que o Beto até colocou isso, quer dizer, o negócio está acima de qualquer pessoa, né? Não importa quem seja, né? Porque isso faz com que a chama seja sempre mantida, né? Depois vem os papéis, porque se a gente organiza estratégia e modelo, quem vai fazer o quê? Exatamente para não ficar aquela história, né? Um fala uma coisa de manhã, outro fala de tarde, e aí a coisa fica confusa, né? E os rituais, quer dizer, são muito importantes, né? Em gestão, em desenvolvimento, e é fantástico ouvir vocês aqui nessa linha, né, de empresas familiares. Agora, uma coisa que assim, a gente percebe também, e vocês devem ter passado por isso e passam, quer dizer, a empresa quanto mais cresce, né, o sócio, ele muitas das vezes, por mais que ele tenha uma estrutura de gestão, ele acaba sendo dragado, né, puxado para o operacional e muitas das vezes na tomada de decisão, né, as pessoas buscam ali, e aí você não quer ter aquela centralização, mas vamos falar de forma prática, então isso acaba tendo sempre esse dia a dia, né, com essa dinâmica acontecendo, né? E como é que vocês fazem, tanto fizeram como farão, né, a jornada, digamos, de você conseguir abrir uma banda para que você continue trabalhando a questão aspiracional, né? Porque o sócio, isso é o principal papel do sócio, né? Ou seja, de novo, né, tem a alma, perfeito, mas como continuar alimentando ela, né? E isso muitas das vezes com a jornada da agenda dinâmica, intensa, operacional e com as decisões sendo solicitadas, demandadas, né? Então, como vocês fizeram isso até hoje e quais são, digamos assim, os pontos de atenção para frente, que até pela jornada que vocês já fizeram e aprenderam também e continuam aprendendo, claro, né? Bom, essa questão de delegar e sair do operacional, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Eu tenho um perfil de liderança que eu gosto de dar autonomia para as pessoas. Então, para mim, delegar nunca foi um problema, nunca foi um problema. E isso veio um pouco da cultura da Anjo também, né? A cultura da Anjo foi moldada dessa forma. Então, a gente criou lá atrás, lá em 2003 para 2004, a gente teve uma mudança bem forte no modelo de gestão da empresa, que nós criamos um modelo de unidades de negócio. E aí muita gente fala, mas unidade de negócio já existe há muito tempo. Mas a gente criou um modelo diferente. A gente criou um modelo que funcionou muito bem da Anjo. Antigamente a gente tinha um diretor administrativo, financeiro, um diretor de operações, um diretor de produção, um diretor comercial e um diretor técnico. Aí chegava num momento que a gente falava assim, olha, pro diretor de vendas, e aí, como é que fechou o mês? O cara falava, não, fechou bem, atingimos as metas de vendas, pô, tudo legal. Mas aqui no sistema não atingiu, o que aconteceu? Não, olha, eu vendi, mas o cara da produção não conseguiu produzir e entregar. Aí nós íamos na produção, ele falava, olha, eu não consegui porque o cara do laboratório mudou as fórmulas no meio do processo, não deu tempo de se adaptar. Por que tu mudou as fórmulas? Não, porque o cara de suprimentos trocou o fornecedor e aí ficava um jogando pro outro. E chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais para ser assim. Vamos criar um modelo de unidade de negócio que a pessoa ela vai ser diretamente responsável pelo resultado dela. Então hoje o nosso diretor de unidade de negócio, ele é responsável por comercial, produção e laboratórios. Então, cara, se não atingir o resultado, a responsabilidade é dele. E se a responsabilidade é dele, eu tenho que dar autonomia para ele tomar as decisões. Porque se eu ficar indo para o operacional e botando o dedo e fazendo o trabalho dele, o que ele deve fazer, vai chegar no final do ano, eu vou cobrar por resultados e ele vai falar, cara, eu não atingi porque tu veio aqui e se meteu no meu negócio. Então, lá atrás foi criado um modelo propício para isso dentro da Anjo. Claro que tem pessoas centralizadoras lá dentro,
A Anjo é uma empresa muito grande, 550 profissionais, estão presentes em todo o Brasil, mais de 100 representantes comerciais, tem pessoas centralizadoras. Mas, no geral da empresa, ela é uma empresa que trabalha muito bem com responsabilidade e autonomia. Então, a gente dá autonomia para as pessoas tomarem decisão. E, cara, delegar é fogo. Eu ia falar outra palavra aqui, né? Não dá. Delegar é complicado, porque delegar é tu assumir que outra pessoa vai fazer uma coisa que você sabe que você poderia fazer e geralmente você acha que você faria melhor, né? Porque é o seu jeito. Então você vê outra pessoa fazendo de outro jeito e fala, tem que deixar, porque se você ir lá e começar a se meter, acabou a delegação, né? Acabou a autonomia da pessoa. Então às vezes eu vejo que a pessoa está fazendo uma coisa e pode dar errado, eu não vou lá e falo para não fazer, eu falo, olha, tu já considerou isso? Faça a pessoa pensar e refletir sobre aquilo. Então acho que é muito disso, né? Dar autonomia e responsabilidade para as pessoas tomar decisão e saber que às vezes vai ser feito, não vai ser do teu jeito e às vezes pode dar errado. Ou pode ficar melhor, né? Muitas vezes fica melhor. Bom ângulo aí. E Beto, e a sua visão aí? Eu venho da minha formação em teologia, filosofia clínica. Eu fui estudar gestão depois dos 30 anos, embora tinha feito técnico em contabilidade lá atrás, mas fui estudar gestão depois que a empresa já estava grande, né? Então, a minha base sempre foi filosófica, né? Existe um filósofo judeu chamado Martin Buber. Martin Buber ele tem um livro chamado Eu, Tu, né? Vou sair um pouquinho da empresa para ficar mais fácil de entender. Hoje eu sou terapeuta. Então, no momento que eu estou no consultório, existe o Felipe que está aqui e o Beto que está aqui. É eu, tu. E ele diz que existe o eu-isso. O eu-isso é quando nós tratamos de questões mecânicas, de questões operacional. Então, quando eu estou diante de uma pessoa, eu estou diante de uma sacralidade, eu estou diante de um solo sagrado. Então eu tenho que me purificar, deixar aquilo tudo que é a sujeira do meu sapato para ir ao mundo do outro. Isso não quer dizer que quando eu estou trabalhando com eu-isso, no caso a minha secretária, que marca lá as consultas, que cuida de toda a parte operacional, que trata do dinheiro, que dá desconto ou que não dá desconto, isso chama eu-isso. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa para fazer essa questão da delegação, é muito melhor ficar no eu-tu do que no eu-isso, porque é ali que nós vamos arrumar junto as soluções. E quando existe eu e tu, nós nos transformamos em nós. Aí criamos, então, um time, e esse time, levando para a teologia, onde 2 ou mais estiver reunido, eu estarei aí, né? O espírito está aí, a alma está aí. Isso é um conceito que se usa, que foi pregado, né? Então, quando a gente vai para uma reunião de conselho, a gente olha, assim, a parte mecânica, a parte operacional, os números e tal, mas chega um momento que vem o e aí? O que está acontecendo, para onde nós vamos, o que o mercado está dizendo, o que a macroeconomia está falando, o que é. Aí nós abrimos para fazer uma análise de conjuntura e a partir daquela análise de conjuntura se tomam as diversas decisões, inclusive na pandemia, para dizer assim, olha, a empresa parou ontem, mas tem que voltar amanhã, porque por tudo que nós conversamos aqui, o mercado vai aquecer, o povo vai pintar casa porque vai ficar em casa, então nós temos que ter o produto, nós não podemos parar. Enquanto que muitos dos nossos concorrentes fecharam as portas, pararam, nós paramos um dia apenas, numa sexta-feira, na segunda-feira nós estávamos trabalhando, porque aquele ambiente que foi criado para tomar decisão, nós chegamos à conclusão que sim, que o povo ia consumir, e foi o que deu o nosso grande crescimento da empresa foi na época da pandemia, assim, que foi fantástico. Não dá para repetir fora de época de pandemia, pelo menos eu acho, né? Tá repetindo, mas vai repetir, vai passar ainda. E assim, como é que, olhando para frente, né? Como é que vocês assim se alimentam para olhar mercado, tendências,
Porque isso sempre é um papel muito desafiador, né, para o sócio, e é um papel muito solitário também, enfim, no final do dia as decisões. Mas como é que vocês, de uma certa forma, fazem esse exercício aí? Não precisa ser solitário, né? Não precisa ser solitário. Acho que tem formas de a gente minimizar esse sentimento de solidão aí, porque eu participo de diversos grupos de empresários que a gente troca muita figurinha, e empresários de N setores. Eu converso semanalmente com os nossos concorrentes, eu tenho uma amizade muito grande com os concorrentes, converso mesmo assim, inclusive abro números, levo eles para dentro da empresa, não tenho problema nenhum com isso, para que a gente consiga ter uma visão mais macro do todo, não só do nosso negócio, mas da macroeconomia como um todo. E além de olhar para mercados lá fora, um dado interessantíssimo, por exemplo, o pessoal fala, e aí, o mercado de tintas, qual o futuro do mercado de tintas? A Anjo atua com tinta para carro, tinta para casa, tinta para embalagens plásticas e tinta para as indústrias, principalmente o segmento metal mecânico. Se a gente for falar de tinta para carro, a Volvo está falando em 0 acidentes com carro Volvo até 2030. Ela está falando em 0 acidentes de carro até 2050. A gente vende tinta para carro batido. E aí? Qual vai ser o nosso mercado? Então a gente já está pensando, cara, lá na frente. Meu carro tem sensor para tudo que é lado, dirige sozinho. Eu tenho uma Volvo e ela dirige sozinho. Esse carro para bater é muito difícil. Isso diminui o tamanho do mercado. Lei seca, cara, ótimo lei seca. Só que lei seca diminui o mercado da Anjo. Porque o cara não dá mais aquela encostadinha quando está embriagado. Então assim, a gente tem que estar olhando para tudo esses fatores. Fator habitacional, tinta para casa. O consumo de tinta per capita no Brasil são 7 litros per capita. Tá aí lá fora. Lá fora passa de 20. Então, além do Brasil ter um déficit habitacional muito grande, o Brasil ainda consome pouca tinta. Então, o mercado tende a crescer. Então, a gente está sempre olhando para fora e olhando para dentro. E aí também sempre dá aquela olhadinha em outros mercados para ver o que a gente pode aprender. Eu acho que isso acaba trazendo uma visão maior. E para eliminar essa questão de solidão e de decisão, lá na Anjo geralmente as decisões são tomadas em colegiado, são tomadas em conjunto. Então toda semana nós temos a reunião de diretoria, os diretores falam o que está acontecendo naquela semana e a gente toma as decisões em conjunto. Na grande maioria das vezes, decisões tomadas em conjunto são decisões mais assertivas do que decisões tomadas sozinho, né? Perfeito, perfeito. E a sua visão aí, Beto, como é que foi a jornada aí de olhar para frente, digamos? Tu estás me perguntando como é que eu saí da empresa? Como você vê assim a parte de tendências? Entendi. Isso. Então, eu faço parte do conselho, participo do conselho, e quando nós criamos o conselho, o Felipe era um CEO bem jovem, e o conselho foi muito atuante, nós estávamos juntos por muito próximos, né? Hoje já não, as reuniões de conselho acontecem com espaço de 45 dias, 60 dias, né? Vem sempre essa pergunta, por exemplo, e o que vai acontecer agora com o governo de esquerda? E como filósofo clínico, nós não podemos olhar um ponto. Nós temos que olhar, vamos pegar desde a democratização do Brasil, por tudo que nós passamos. Quando criamos a Anjo, a inflação chegou a 80% com Sarney, depois vem um maluco que tirou dinheiro do nosso bolso. 80 ao mês, né? Só pra lembrar. Isso, 80 ao mês. Depois vem um cara que sacou as nossas reservas e nós temos que se virar. Aí vem um outro presidente que criou o URV, Unidade de Valor. Todo dia tu tinha que consultar para ver quanto é que valia o real, né? Para ver quanto é que tu tinha que pagar. E depois, então... veio Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique. Depois, então, o Lula ganha a eleição, governo de esquerda, o que vai acontecer? O povo querendo ir embora. E, puxa, tivemos 8 anos de crescimento do Brasil com governo de esquerda. Vamos continuar com o governo de esquerda. Puxa,
Aí aconteceu tudo o que aconteceu. Tira o governo de esquerda, entra um governo de centro, faz algumas modificações, aí sai da extrema esquerda, agora vai para a extrema direita, agora sai a extrema direita e entra um governo. O que vai acontecer? Trabalhar. Só vamos trabalhar. Nós vamos consumir tinta, nós vamos comer, nós vamos trabalhar. E enquanto nós estamos em movimento, as soluções aparecem. O grande problema é que às vezes nós paramos. E quando nós paramos, a água apodrece. Então nós não somos seres de ficar parado. Nós somos seres que temos que se movimentar, às vezes mais rápido, porque nós precisamos se movimentar mais rápido. Mas quando chega perto da noite, mais lento, para poder dormir, para poder descansar, para amanhã aparecer as novas soluções, voltar bastante para o sensorial, para o corpo, para descansar as ideias. Então é isso que eu vejo. Não adianta olhar um ponto só, tu tem que olhar uma história de vida do Brasil, de qualquer país, para observar a cultura, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre o mercado de tinta. Alguém veio dizer que nos Estados Unidos é B2C e que no Brasil deveria ser assim, que poderia ser assim. Estou pensando em trazer para cá. Como muda uma cultura de um povo? Como muda uma alma de um país? É difícil mudar uma alma de um país. Então, se a gente entender como é que cada pessoa funciona, desde pessoa física quanto pessoa jurídica, desde um país, uma macroeconomia, tudo fica mais fácil de olhar para frente. Se a gente sabe que a direção é para lá, ok, vamos para lá. Não precisamos nos apressar tanto, mas vamos juntos. Às vezes tem que puxar, às vezes eles nos puxam, às vezes nós empurramos. Ou seja, para mim a vida é movimento. Movimento, mas não movimento tão rápido quanto está se querendo se colocar em alguns setores da economia. Muito bom, Beto. Novamente passa assim vários pontos aqui e eu lembro assim, de novo, no mundo empresarial, né? O Brasil é a 10ª maior economia, a 6ª maior população, aproximadamente aí, e em segmentos nós somos líderes assim, top 10 em vários segmentos, vários, não vou nem citar aqui. E aí o que o Beto comenta da questão do trabalhar, né? Você tem tanta oportunidade de avanço no seu negócio, porque em virtude do tamanho do mercado de atuação, com certeza você não está perto de esgotar. Então, quando você faz esse trabalho de casa, né, e avanço, né, não tem como você não ir, né, de encontro ao desenvolvimento do negócio, resultados, né? E assim, voltando para a questão empresas familiares e não no tocante família, mas vocês já falaram de papéis, rituais, que dicas assim que vocês dariam assim para as pessoas ao desenvolver os seus negócios aí, olhando assim a jornada de vocês? A minha primeira dica, eu tenho duas aqui, né? A minha primeira dica é dar o primeiro passo. Não espera o momento certo para começar, porque nada começa perfeito. Como o Beto falou, é um movimento, é um caminho, é uma trilha, é uma evolução constante e nunca vai acabar essa evolução. E o segundo, para quem quer montar o seu negócio, eu escrevi um livro agora que eu lancei há algum tempo atrás, chamado Gestão Profissional na Prática, e esse livro foi escrito justamente por um motivo. Eu nunca quis escrever o livro, nunca tive essa pretensão, mas numa das conversas que eu estava tendo com alguns amigos, a gente falou, cara, por que o Brasil é um dos países que mais abre empresas do mundo e é um dos países que mais fecha empresas do mundo também? E uma das conclusões que a gente chegou é que falta a mentalidade de empresário, de gestor. O Brasil é um país de empreendedores, mas não é um país de empresários. Isso é algo cultural, é algo que vem lá de trás, vem da raiz do nosso, desde religião até outros fatores culturais que falam disso. Então, a minha dica é, se você é empreendedor, estude um pouquinho sobre gestão, porque a falta de gestão pode quebrar um negócio, e quebrar um negócio é terrível.
pode impactar muitas vezes. Eu acredito muito que o empreendedorismo e educação são os dois principais caminhos para mudar a vida das pessoas. Então, estuda um pouquinho sobre gestão, estuda um pouquinho como é que tu faz para sustentar e para crescer o seu negócio. É necessário ser um empreendedor, mas também é necessário ser empresário. Muito bom, Felipe, muito bom. E você, Beto, sua dica? Olha, a minha dica é de um empresário, um irmão mais velho de 60 anos já, que já apanhou bastante por não saber isso que eu vou dizer. Se você vai botar uma empresa, divida os papéis essenciais. Divida os papéis. Se você vai botar uma empresa, você é um empresário. Mas não esqueça que você é pai, que você é filho, que você é irmão, que você é motorista, que você é aluno. Então se comporte como tal. Que você é aluna, que você é mãe, levando para o lado feminino, que você é empresária. No momento que você misturar todos esses papéis, é como você pegar todas as tuas roupas brancas, jogar dentro de uma máquina, junto com uma calça jeans, junto com uma toalha vermelha, vai ficar tudo marrom. E aí o peso é maior. E quando acontecer, como aconteceu na nossa empresa, diversos problemas, como até incêndios de grande porte numa indústria química, não pare. Não pare. Continue caminhando, porque se parar é o mesmo que um trem que está em alta velocidade e a máquina parar. Se você parar a máquina, os vagões vêm tudo para cima. As contas vão vencer, e aí vai ser pior, porque se tu ficar 30 dias pensando o que tu vai fazer, é como alguém que... eu lembro que eu atendi uma empresária que a mãe morreu, ela ficou toda preocupada e o psiquiatra dela deu um remédio para ela pegar férias. E quando ela voltou, 60 dias depois, a loja dela tinha sido quase que destruída por algumas pessoas que não sabiam fazer gestão. Então, continue trabalhando. É claro que se uma pessoa está viciada em droga, continue. Não continue. É como diz Churchill, né? Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Então, 2 dicas essas. Divida os papéis existenciais e lembre-se que se você parar num momento de crise, os vagões vão vir para cima da máquina. Fantásticas as dicas, hein, gente? Eu faço uma metáfora com uma pizza, sabe? Quer dizer assim, a gente é que nem uma pizza, várias fatias, né? E não pode desequilibrar. Obviamente, de acordo com o momento de vida, né? Uma fatia está maior que a outra, mas é a questão lá dos hobbies, amigos, família, o negócio, quer dizer, é um conjunto mesmo, né? Que tem que andar junto, né? Eu gostei da máquina de lavar, essa é ótima, hein? Do marrom. Agora sim, pessoal, estamos caminhando aqui para nossa... Infelizmente, puxa vida, dava para conversar muito mais aí, até o Felipe comentou, olha, se eu for contar tudo, mas fazer um bate-bola aqui com vocês e... vou fazendo assim algumas perguntas e vocês vão completando. Então, um hábito que te ajuda no dia a dia. Exercício físico. É o mesmo, caminhada matinal e final do dia, ir para o sensorial, sauna, massagem. Eu ligo bastante sensorial e abstrato, ou seja, meus pensamentos precisam se conectar com o meu corpo. E à noite eu inverto, em vez de o pensamento mandar no meu corpo, o meu corpo é que manda nos pensamentos. Muito bom. Um livro que recomendam? Gestão Profissional na Prática, do Felipe Colombo. Mas daí não vale, né? Eu recomendo. Eu acho que ajuda muito esse livro. Muito simples, muito fácil. E olha, não é fácil ser simples. Vou recomendar o livro dele também, Todo Caminho é Sagrado. Olha aí. Não, mas um livro a gente está falando de gestão aqui, um livro muito importante na minha história sobre gestão é o livro A Meta, que fala sobre o método Toyota de produção, teoria dos gargalos. E muita gente pensa que só funciona para produção, mas ela funciona para todas as áreas da empresa. Então é um livro que eu recomendo bastante. Muito bom. Um filme, uma série? Filme,
Um Senhor Estagiário. Eu acho um filme legal. Acho que eu vou ficar por esse. Rapaz, um filme? Não sei. Ultimamente, tô com um filho pequeno, ultimamente não assisto muito filme, não. E uma frase que marcou a trajetória de vocês? Uma frase que marcou... eu vou contar a história, depois eu conto a frase. Uma vez nós estávamos na Anjo e um dos diretores começou a falar coisas muito ruins do outro, teve uma discussão sobre um tema e aí a discussão começou a crescer muito e essa discussão chegou num ponto que o Beto... Eu estava como ouvinte na reunião, estava no começo da minha jornada profissional e o Beto pegou e falou: calma, e nada, de repente o Beto encerra a reunião porque estava com uma proporção muito grande e aí o Beto encerrou a reunião e ele chamou essa pessoa que estava sendo, vamos supor assim, destratada e falou assim: cara, olha como é que a gente vai resolver. E aí ele me chamou para a sala dele, e chamou essa pessoa também, esse diretor, e ele falou assim: olha só, desculpa por o que aconteceu, ele está passando por uns problemas familiares, a gente não pensa isso e tal, e começou a falar. Aí esse diretor falou assim: cuida dele, cuida do outro, ele falou, cuida do outro diretor. Ele vai morrer. Desse jeito que ele tá, ele vai morrer. Aí você, tá, mas e tu? Ele assim: ninguém tem o poder de tirar minha paz. Nada que ele falar vai me afetar. Eu não dou esse poder pra ele. Assim, foi, bah. E dali pra frente eu adotei isso como filosofia de vida. Poucas pessoas no mundo, têm o poder de tirar minha paz. Muito bom, muito bom. E aí, Beto, uma frase. Eu vou falar uma frase muito antiga, que eu tenho comigo assim: faça com excelência. De nada adianta ter uma boa ideia e executá-la com mediocridade. Não era essa frase que eu tinha pensado, mas acho que essa é sinônimo do sucesso da nossa empresa. Fantástico, meu. E alguém que vocês admiram? Tá aqui do meu lado. E por quê? E por que admira? Por tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigado. Espetacular. São Paulo. São Paulo pega uma ideia, uma filosofia de uma dezena de pessoas e espalha pelo mundo. Para mim, um dos maiores exemplos de empreendedorismo é bater a porta que ela vai se abrir. Sem querer, é a maior lição de venda, acho que eu já vi na minha vida. Vai lá, bate na porta. Bate 10 vezes, às vezes um vai te comprar. Como eu venho da área de vendas, já houve dias de eu visitar 50 clientes e não vender, uma semana assim, sem vender, desenvolvendo o mercado. E até que numa cidade tal, que a gente disse: puxa, é o que eu estava precisando. Eu já saí de sul de Santa Catarina, Criciúma, e fui para o Acre com uma caminhonete fazendo demonstração de produto. Fui e voltei com um filho de 2 meses dentro de casa. Então, o sucesso vem de olhar agora uma empresa que fatura R$1 bilhão, tem que olhar a história, aquilo que eu falei antes. Olha a historicidade dessa empresa, da onde saiu, para onde, para todos os caminhos, essa historicidade que é a nossa história contada por nós mesmos, é única, é nossa. Então, não dá para dizer que outras pessoas podem repetir, porque não dá, porque a outra pessoa é outra pessoa, o tempo é outro, o jeito é outro, o produto é outro, o cliente é outro, e não há formas de sucesso. Acredito muito, sim, que se bater na porta, a porta se abre. Fantástico, hein? Gente, muito intenso aí, profundo. E me digam aonde encontrar aí o Beto e o Felipe aí nas redes sociais. Eu já vi que vocês estão no LinkedIn. Eu não sou muito ativo no LinkedIn, né? Mas assim, nas YouTube, o Filósofo Peregrino ou o Beto Colombo, no Instagram também o Filósofo Peregrino.
Por que filósofo peregrino? Porque eu levo muita gente para fazer terapia no caminho de Santiago, em outros caminhos, então o meu apelido era filósofo peregrino, então eu resolvi registrar isso. Muito bom. E para me encontrar, @Felipe Colombo. Felipe Colombo nas redes sociais. Muito bom. Beto, Felipe e Beto, foi um prazer enorme ter dividido aí a bancada com vocês aqui, ouvir um pouquinho da jornada. Certeza absoluta por coisas que vocês falaram aqui que daria para desdobrar muito, mas foi sensacional, muito especial e com certeza muito útil a questão do simples. Quer dizer, deu para a turma captar bem aí a jornada e, de novo, né, a troca, né? Quer dizer, a história de trocar realmente é mágico, né? Então, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por terem aceito o nosso convite aqui. E, bom, pessoal, esse foi mais um podcast aí de Dono para Dono e até a próxima aí. Valeu, pessoal!